Como cada vez mais estamos ouvindo falar sobre crianças atípicas, será que os casos realmente aumentaram ou estão diagnosticando mais? Como a espiritualidade pode auxiliar, trazendo mais equilíbrio e bem-estar para essas famílias? Eu sou Priscila Paiva e esse é o Conexões Conectando Saberes. E hoje eu recebo a doutora Marisa Curto, pediatra, infectologista e especialista em crianças atípicas para um bate-papo esclarecedor. Vem comigo! Boa noite, Leandro, doutora Marisa, Eleusa. Vamos convidar então já a doutora Marisa para iniciar esse bate-papo. Doutora Marisa que atende aqui na região da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, e hoje ela vai trazer aqui esclarecimentos para a gente, além da espiritualidade, né, para que a gente possa entender. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda, muito obrigada por aceitar o convite, doutora Marisa. Prazer é meu de estar aqui com você. Só não estou te vendo. Não? Gente, vamos então primeiro falar aí. Tá todo mundo me vendo, me ouvindo, vendo a doutora Marisa. Boa noite, Rosângela. E aí? Gente, dá um ok, meu assistente. Cadê Leandro? Meu assistente aí para confirmar. Será que é a conexão? Vamos ver se mais alguém aí tá me vendo, não tá me vendo. Não tá ainda, Marisa? Não, mas eu tô te ouvindo. Dá para ir fazendo. Será que é a conexão? Mas vamos confirmar aqui. Ninguém falou nada ainda? Alguém responde aí, por favor, se está vendo as duas imagens, ouvindo o som, se está legal. Senão a gente, como está no início, fecha e abre de novo, né? E aí, meu assistente? E aí, gente, eu acho que não estou vendo, gente, porque... Eu estou me vendo, eu só não estou te vendo. Gente, deixa eu até olhar aqui. Não tem mensagem no WhatsApp. Leandro, e aí? Tá ouvindo a gente? Ah, o Leandro falou que tá ouvindo. Tá me vendo a doutora Marisa? A Rosângela falou também, ó, que tá vendo. Boa então, noite. Vamos seguir. Oi? Vamos seguindo. Tá bom. Boa noite, Luiz. Então vamos seguindo. E vamos aí, que tomara que daqui a pouco você me veja também. Tá bom. E que fique gravada aí a imagem. Então, para quem chegou depois, né, apresentando novamente a doutora Marisa Curto, pediatra, infectologista, especialista em crianças atípicas, e hoje vai trazer para a gente, desde lá do comecinho, como eu expliquei para a doutora Marisa, aqui o objetivo, meu conhecimento também é pouco, e o objetivo é esclarecer, né, primeiramente, aquilo, começar pelo começo. Eu sempre penso naquela pessoa que às vezes a gente usa o termo, né, fala, criança atípica, por exemplo, pergunta, o que é isso? Né, o que significa isso? Então, eu queria que você começasse explicando para a gente o que é, né? O que esse termo atípico significa. Eu acho que a gente associa bastante, por exemplo, ao autismo, mas vai além também, né? Não, além. Na verdade, eu não gosto desse termo, mas por uso a gente vai usando. Atípico quer dizer é um prefixo de negação, então seria não típico. O que seria o típico? É o desenvolvimento padrão das crianças. Então, as crianças atípicas são aquelas que não seguem o desenvolvimento neuropsicomotor padrão, né? O que a gente estuda que seria o adequado para cada faixa etária. Ficou muito em divulgação por conta dos autistas, que vem crescendo muito o número deles, mas também tem as outras crianças, né? Aquelas com encefalopatias. Por exemplo, quando a gente teve o surto de Zika, muitas crianças com microcefalia, que são crianças encefalopatas, que a gente classifica dessa forma, né? Os cadeirantes, aqueles que não falam, mas que não necessariamente têm autismo. Tem as crianças com síndromes, tipo síndrome de Down, outras síndromes genéticas mais raras. Então, toda criança que não segue o desenvolvimento padrão pode ser considerada uma criança atípica. Eu prefiro o termo antigo que a gente usava, pelo menos nos hospitais, que era criança portadora de necessidades especiais. É longo, um termo longo, mas eu acho que se adequa melhor, porque parece que seu filho você fala, criança atípica, seu filho não é normal. Isso choca, isso machuca.
Então, eu prefiro o termo antigo, mas se eu disser isso, poucos vão entender, então a gente fala atípico mesmo. Ah, então aí já me esclareceu uma dúvida, que eu acho que é um termo novo, né? Porque o termo que você falou Sim, como antigo, né? Eu conhecia e eu me baseio, por exemplo, assim, minha mãe, meu pai, né? Eu busco pensar assim, né? Como outros entendem. E eu percebi que esse termo atípico, inclusive, eu segui o que está escrito lá no seu perfil, né? sim, é. Que é um termo que, pelo menos para mim, é novo. Então, aí você já esclareceu a gente. Se trata, deve ter sido uma mudança com algum propósito, mas compreendi. E uma outra dúvida é se é parecido ou tem diferença com o termo neurodivergente, é assim? Isso. Também é um termo até melhor do que o atípico, é igual, a mesma coisa. O Ah, neurodivergente é aquele que não alcançou os padrões de desenvolvimento adequados para a idade. sim. Aí, no caso, para a gente aí já entrando na nossa dúvida, né? Esses casos realmente eles aumentaram ou hoje em dia a ciência, a medicina tem mais meios, ferramentas para fazer o diagnóstico melhor e por isso os casos aumentaram? Ou seja, estão nascendo mais crianças atípicas, vou usar o termo, né? Uhum. Ou os diagnósticos é que aumentaram? Então, as duas coisas. Para você ter uma ideia, na década de 70, uma criança recebia o diagnóstico de autismo a cada 10 mil que nasciam. Em 2023, é uma a cada 36 crianças. Então, aumentou muito, isso dá praticamente 400%. Realmente, o diagnóstico melhorou bastante, né? Porque a doença, a condição foi sendo estudada, então existem vários critérios para a gente classificar uma criança como autista, mas tem muitos fatores genéticos, né? Hoje em dia já foram descobertos mais de 100 tipos de genes responsáveis pelo autismo e tem fatores ambientais. Então, a gente já vê relação do autismo com medicamentos usados na gravidez, algumas toxinas que podem ser até agrotóxicos, essa alimentação que a gente tem com hormônio. Então, isso tudo essas questões ambientais ainda estão sendo mais estudadas, mas a gente vê uma relação do autismo com o uso de medicamentos e algumas intercorrências na gravidez também. Aí já a gente entra já na segunda, terceira, na verdade, pergunta que eu ia te fazer, era justamente isso, se a ciência já descobriu, já aponta aí estudos, já apontam quais seriam as causas, se tem alguma noção, se tem algo que possa indicar o porquê desse aumento. Às vezes a gente não encontra nada na história, né? A criança nasceu bem, não tem nada materno, não tem história familiar, mas na maioria das vezes a gente encontra algum fator. E eu queria deixar uma coisa clara, porque as mães, elas sempre se culpam muito, né? A mãe carrega uma culpa por tudo que acontece com o filho. E muitas acreditam que a culpa é delas. Mas alguns dos genes encontrados que são responsáveis pelo autismo vêm do pai. Então, na verdade, ninguém tem culpa. Eu só queria deixar isso claro porque, como eu atendo muitas crianças autistas, eu vejo muito isso, a família culpando a mãe, a própria mãe se culpando, o que será que eu fiz de errado? E não existe culpa, né? É uma fatalidade, algo que a gente não consegue controlar e que acontece. Inclusive, eu já ouvi tanto falando que há estudos, eu estou falando que me ouvi de pessoas, né, não de estudos científicos, nada assim. Um que era pai de autista falando que existia estudo apontando que vinha do pai, né? E outro já ouvi também falando sobre a idade da mãe, da mulher. Embora eu conheça mães mais novas, de em torno de 30, que tiveram filhos autistas. Mas, no caso, uma pessoa uma vez me falou que tinha relação com a idade, por volta de 40 anos ou depois. Tem algo assim? A idade materna nem tanto para autista, é mais nas outras síndromes genéticas, por exemplo, síndrome de Down. Isso conta muito, porque os óvulos vão envelhecendo, né? O problema da mulher é que a mulher já nasce com todos eles.
E aí, da mesma forma que ela vai envelhecendo, os óvulos também vão envelhecendo, ao contrário do homem. Então, algumas síndromes genéticas vêm junto com a idade materna, mas no autismo não. Ah, entendi. Então, agora eu vou falar aqui com você de uma pergunta que a gente recebeu da Gleice Garcia, lá no vídeo que eu publiquei. Ela fez a pergunta: será que aumentaram os casos? Aí, no caso, ela se refere, acho que ao autismo especificamente. Ou o excesso de exposição às telas, celular, tablet, jogos, tem provocado comportamentos introspectivos que se confundem com sintomas, gerando diagnósticos errados. Pode acontecer também. Realmente o uso de telas tem sido uma epidemia na infância e na juventude. E agora é até uma campanha da Sociedade Brasileira de Pediatria para reduzir o número de telas. O ideal é que as telas fossem 0 até os 12 anos, nada de tela. Se possível, zerado até os 6. Só que a gente vê bebê já com tela na mão. O que acontece com o uso das telas? Já vem tudo pronto. A criança não usa função executiva, ela não consegue iniciar um raciocínio lógico, implementar esse raciocínio e concluir esse raciocínio, seja numa brincadeira, seja num desenho. Então, ela não raciocina realmente, ela não pensa. E os jogos, eles causam muita ansiedade. Você quer sempre passar de fase, você quer completar aquilo. E as crianças, a criança fica presa na tela realmente. Então, isso gera ansiedade, isso gera agressividade. Eu já tive um caso assim, que a criança teve uma síndrome do pânico quando a mãe decidiu tirar o celular da mão dele. Foi super grave isso. Então, tem sim essa mistura. Mas aí cabe ao médico saber diferenciar isso. Inclusive, um dos tratamentos, uma coisa que a gente sempre recomenda para as crianças autistas é retirar a tela o máximo possível, porque ela deixa a criança muito agitada. Ah, perfeito. No caso, para criança em geral, né? Como você falou, está tendo esse alerta, teve agora a lei, né? Proibindo também para levar para as escolas, justamente para poder provocar essa interação, né, entre os alunos na hora do recreio, de conversarem, jogarem. A tela também causa esse distanciamento, né? Na verdade, a gente percebe que até em casa, às vezes, acontece, né? Entre os membros de uma família. Às vezes a gente brinca aqui em casa falando, né? Tá cada um lá na sua tela, embora a gente converse bastante aqui. Mas tem esse fator, talvez, acredito que para pessoas e famílias que tenham ainda mais essa dificuldade da troca, né? Porque nem todo mundo tem a facilidade de se expressar, né? Verdade. E hoje as famílias brincam menos, né? Então, é mais fácil você entregar um celular para a criança enquanto você faz as coisas. Então, é difícil. Verdade. Então, aqui no caso, como os pais podem lidar, a gente entrando agora mais nessa parte da espiritualidade, de como compreender e lidar com os casos, como os pais podem lidar com os desafios diários de criar uma criança típica sem a sobrecarga emocional. E aí eu imagino que seja muito mais para a mãe, né, que muitas vezes precisa até largar o emprego, enfim, para poder cuidar dessa criança. O que você sugere, de acordo com a sua experiência, no seu consultório? Então, o que eu vejo são mães muito cansadas, mães muito sozinhas, tendo que dar conta da casa, realmente várias param de trabalhar, e dependendo do grau da criança, né, do comprometimento cognitivo, até da complexidade do comportamento da criança, essas mães chegam no fim do dia esgotadas. Porque não é só o autismo, né? Tem a epilepsia, tem outra, inclusive o autismo ele pode vir junto com outras condições, né? Que é a epilepsia, pode ter associação com desatenção e hiperatividade. Então, são mães muito cansadas, e o que eu vejo, o que eu converso com elas, eu digo que, como pediatra, eu sou muito entrona. Eu me meto na dinâmica da família para poder ver como eu posso ajudar.
E o que eu vejo é que elas não fazem absolutamente nada por elas. Nada. É uma coisa assim, comum, como a mulher faz, fazer uma unha, ir no salão, isso é uma coisa que não está no dia a dia delas. Inclusive, muitas relatam que fazer alguma coisa para elas, às vezes elas se sentem culpadas, porque aquela criança gera muita demanda. Então, o que eu converso com elas? Tem sempre um momento em que essa criança está com alguém. Ela pode estar na terapia, ela pode estar na escola. Então, aproveitar 1 hora desse momento para elas mesmas. Então, eu falo, nesse momento, vai cuidar de você. Olha para você, se você não está indo no salão, você vai nessa 1 hora. E aproveitando o gancho aqui, em relação à espiritualidade, que é diferente de religiosidade, né? A pessoa pode ter uma espiritualidade sem ter religião nenhuma, é tentar acalmar o corpo, a cabeça, a mente, tentar olhar para dentro de si, porque quando a gente está com medo, quando a gente está estressado, a gente libera mais hormônio de estresse. Tem uma coisa muito interessante que o cérebro, ele não sabe diferenciar a realidade da ficção. Então, quando a gente tem medo, a gente cria as situações que geram esse medo para a gente. Nesse momento que você está criando esses pensamentos, você está liberando hormônio. Então, você está sempre no modo defensivo, você está sempre em alerta e sempre liberando cada vez mais hormônios de estresse. Isso aumenta a frequência cardíaca, isso com o passar do tempo já tem relação com doença cardíaca, isso tem relação com ansiedade e depressão. Então, como vai ser uma mãe doente cuidando de um filho com tantas demandas assim? Então, não é para se sentir culpada de olhar para si. Eu tenho algumas que vão para academia, isso ajuda muito, elas ficam mais leves mentalmente. Quando você fica mais leve mentalmente, você consegue descobrir formas de conduzir os problemas, você consegue raciocinar, porque todo dia é uma demanda diferente. Você não sabe se a criança vai acordar mais agitada, se ela vai comer, tem a questão da seletividade alimentar, se naquele dia a mãe vai conseguir preparar alguma coisa que ele vai aceitar. Então é um dia muito cheio. Precisa tirar um momento desse dia para si, para relaxar, para não pensar em nada, esvaziar a mente, e assim os pensamentos vão se organizando. A meditação, como você tem falado tanto, né, de pelo menos aquietar, como você falou, colocando uma musiquinha de fundo, a musiquinha aqui no perfil, né, a gente fala bastante sobre essa parte do autocuidado, do autoconhecimento, de buscar, não aquela meditação que falavam antes, né, de não pensar em nada, mas de se aquietar. E com relação à música, quando eu converso com alguém, até falo assim, a música que te acalma, porque para um pode ser o som da natureza, para outro pode ser um mantra, para outro uma música gospel, né? Para outro uma música espírita, para outro uma música clássica. Cada um vai se sentir bem de uma forma. E isso realmente eu comecei a praticar há alguns meses e vi muito resultado na minha vida de me sentir melhor, né? E como você falou sobre os pensamentos da criação, também de criar, já começar a melhorar situações que eram muito difíceis e que pareciam impossíveis de se resolver, aí saindo um pouco dessa questão familiar, né, da mãe de criança atípica, mas colocando no geral aqui para todos nós, que é importante esse momento, principalmente as mães, né, independente também, as mães das crianças atípicas ainda mais, como você explicou, mas toda mãe, né, toda mãe tem aí uma sobrecarga, eu imagino pelas mães que eu conheço, né, como você falou, né, o filho fica doente, tem a escola, tem às vezes a terapia, um reforço escolar, tem várias demandas e se sentem às vezes culpadas por tirar um tempo para si. Então é importante, até porque tem que estar bem para cuidar do outro, né? Sim. Eu falo isso para elas, né? Quem vai cuidar da criança melhor do que você? Né? Não tem um cuidador melhor do que a mãe. Então a mãe precisa estar bem.
porque às vezes não é só a demanda da criança, né? Tem um pai doente, uma mãe doente, às vezes essa mãe não tem irmãos, então ela acaba tendo que gerenciar a vida de outros familiares, então não é fácil. Eu vejo que ter um filho autista não é fácil, mas a gente tem que ter formas de se autoajudar para poder ajudar o outro. Eu sou mãe, né? Eu custei aprender isso, mas hoje eu estou tentando. E eu vejo como faz diferença a gente ter uma cabeça mais tranquila e pensar menos em coisas ruins. Porque já dizia um filósofo que 90% das nossas preocupações, elas não se concretizam. E a mãe que tem um filho numa condição especial está sempre pensando na doença, está sempre pensando se o remédio vai fazer efeito. Então, esses pensamentos que vão gerar essa ansiedade que elas vão ter o tempo inteiro. Então, a gente tem que cuidar da mente. Perfeito. Deixa eu ver aqui a nossa próxima pergunta, né? Então, que mitos e verdades sobre a saúde das crianças atípicas você acha que ainda precisam ser desconstruídos? Principalmente o nosso olhar, assim, de fora, né? Para essas famílias, para poder entender, para poder acolher mais. Esses casos estão aumentando. A gente começa a ver, por exemplo, aparecer um post para mim sobre vaga no estacionamento. A gente vai vendo que tem, né? Medidas. Mas como é que a gente pode compreender, auxiliar? Qual é a sua visão como pediatra e como mãe também? Então, a primeira coisa é não julgar. Só quem sabe é quem passa. Então, às vezes, numa criança autista, o comportamento é a pior área dessa criança. E ela tem dificuldade em se regular. Por exemplo, quem não gosta de barulho, não gosta do barulho, mas suporta por uma questão de sociedade, tolera, às vezes fica com uma dor de cabeça, toma um remédio, dorme, no dia seguinte está ótimo. A criança que não tolera barulho, se ela permanecer naquele lugar, ela vai começar a se irritar, porque ela não sabe lidar com isso. Ela não tem essa capacidade de entender que, por questões sociais, ela tem que aguentar aquele barulho. Então, eles são hiperexcitáveis, tudo é muito. E isso não acaba quando ela sai do barulho. Essa hiperexcitação, ela vai continuar, ela vai atrapalhar o sono e vai atrapalhar o dia seguinte. Então, a gente não pode ficar julgando quando a gente vê, por exemplo, uma criança gritando no shopping, uma criança... Hoje em dia tem os cordões, né? As mães colocam os cordões até por conta disso, para as pessoas não ficarem julgando, porque a gente ainda julga muito. Uma coisa também que, se tiverem professores, educadores presentes, ter um pouco mais de empatia com essa família, porque eu ainda vejo muito escolas negando vaga para as crianças autistas, escolas pedindo para a criança não ter a matrícula renovada no ano seguinte. Infelizmente, a gente ainda vê muito isso. As escolas públicas ainda são um pouco melhores, mas isso ainda tem que melhorar muito para que essas crianças possam ser incluídas, e muitas têm ótima capacidade de aprendizado, às vezes mesmo sem falar. Eu tenho criança assim, que aprende super rápido, é super inteligente, sabe realizar as tarefas, mas não fala. Então a gente precisa ter um pouco mais de empatia com as crianças e com essas famílias. Sim. Você vê diferença assim na questão da fé? Aí, como a gente estava conversando, independente de religião, de praticar, né, se rotular com determinada religião, frequentar um templo, embora a gente saiba que, né, uma instituição religiosa, de um modo geral, para quem se sente bem, né, ela vai, tem estudos também que falam sobre essa questão do grupo, né, tanto de comunidade, de grupo, que essa fé fortalecida faz bem, nesse sentido que eu estou falando, não de converter ninguém, né? Você consegue perceber essa diferença, que quem tem uma fé mais fortalecida, essa espiritualidade desenvolvida,
consegue lidar melhor com essa situação, encontrar um equilíbrio com mais facilidade? Porque, assim, todos nós perdemos o equilíbrio, né? A todo momento, não tem como a gente passar um dia super tranquilo. Então, né, imaginando aqui ainda mais uma família, uma mãe, com toda essa sobrecarga, como a gente conversou, né? Como a fé faz diferença para essas famílias? Vejo isso, né? Eu sempre converso essas situações. A maioria acaba não frequentando lugar nenhum por conta de não dar tempo, né? Não conseguir encontrar uma brecha. Apesar de quererem, elas gostariam de frequentar um lugar, mas muitas vezes não tem tempo. Às vezes tem até com quem a criança fique, mas o medo de dar alguma coisa errada e aquela questão da culpa é algo que impede muitas de irem a algum local religioso. Agora, aquelas que frequentam um local, aquelas que praticam a religiosidade, seja ela qual for, elas têm uma forma melhor de lidar com as doenças. É claro que na intercorrência, numa internação, existe a preocupação, obviamente, mas elas conseguem manter a calma. Eu vejo essa diferença. E os estudos também mostram isso, né? Tem vários estudos que mostram sobre espiritualidade, religiosidade, mostrando que as pessoas que praticam alguma fé, que frequentam algum grupo, inclusive o índice de depressão e ansiedade nessas pessoas é menor. E até a OMS, hoje em dia, já incluiu a espiritualidade no critério de saúde, né, do significado de saúde. Então, é um tema que tem sido amplamente discutido e na Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro, a SOPERJ, nós temos grupos de trabalho. Eu participo do grupo de trabalho em HIV, mas já tem o grupo de trabalho em espiritualidade, que inclusive um dos componentes do grupo é uma neurologista, para a gente poder entender como realmente é importante a gente ter essa espiritualidade e praticar religiosidade, mas a gente precisa disso. É bom que cada vez mais os estudos aí, né? A gente até já conversou um pouquinho sobre outros, né? Estudos fora da infância, mas que vão relacionando, né? A medicina, a ciência, mostrando como a espiritualidade faz diferença na vida da gente. E a gente está vivendo, né, um mundo tão ansioso, com tanta agitação, com tanta questão de ser útil, produtivo, né, que até tem uma frase que aparece aqui para mim, que é: você descansar é um ato revolucionário no momento, né, de tanto que a gente é cobrado por ser produtivo, por estar sempre fazendo alguma coisa. Então, tem mais alguma sugestão que você possa passar de práticas e hábitos que possam ser incorporados além desses que você já falou, na rotina dessas famílias para poder trazer esse bem-estar? Eu acho que mais ou menos é isso, né? Primeiro lugar é trabalhar essa culpa que não existe, que não é para ter. A mãe não é culpada de nada. Acho que primeiro ponto é esse. Porque se elas trabalharem a culpa, se elas tirarem essa culpa delas, que não é para ter, as coisas fluem um pouco melhor. Então, elas vão se dar o direito de ir a algum local, uma igreja, de ir a algum passeio. Elas vão se dar o direito de, por 15 minutos, fechar os olhos e tentar acalmar o corpo todo. Elas vão se permitir ir a um salão, ir a um shopping, só para olhar, só para andar. A mulher gosta disso, né? Então, eu acho que o principal é trabalhar a culpa que não existe. E é o que eu vejo, né? Eu digo que você não pode arrastar a corrente. Eu falo isso para algumas mães, porque não tem corrente para ser arrastada, né? Você tem que seguir e fazer o melhor pelo seu filho e fazer também por si, porque você tem que se cuidar para você poder cuidar dele. Então, acho que é mais ou menos isso. Ótimo. Eu acho que é porque a gente já vive numa sociedade que acaba culpando mais a mulher, né, de um modo geral, né, isso acontece mesmo.
a mãe também, né? Sempre quando, por exemplo, né, uma mãe diz que está num lugar e fala, cadê seu filho? Né? Tem aquilo de ser muito mais cobrada do que o homem, né? Algo que é Sim. necessário ser trabalhado na nossa sociedade, é cultural ainda. E para essas mães isso vem aí um peso talvez em dobro, em triplo, né? De ter que se dedicar. Mas existe essa parte, como você falou, né? De se cuidar para poder até, eu acredito, não dizendo que não cuidem bem, mas cuidar até melhor, com mais leveza, ter mais energia, mais ânimo, né? Para poder lidar com toda essa situação. Agora, sobre ainda os autistas, antes da gente encerrar, eu queria também tirar uma dúvida com você. Não sei se são todos, porque tem. Como é que fala? Graus? São graus ou níveis? Hoje em dia, até ano passado, mais ou menos, falava em 1, 2 e 3, né? Mas agora já não fala mais assim. Tem uma nova forma de categorizar que a gente vai pelas dificuldades. Mas, para facilitar, vamos nos níveis, né? O 1, 2 e o 3. O 3 seria o mais grave, aquelas crianças que precisam de um cuidador o tempo inteiro, que não tem nenhuma autonomia, não conseguem preparar sua comida, não conseguem tomar banho sozinho, não conseguem se vestir. E o 1 é aquele que consegue falar, que consegue ter alguma independência, que não é dependente da pessoa, né, de acordo com a idade, claro. E o 2 está ali no meio. A questão da fala é o principal para caracterizar entre 1, 2 e 3. Entendi. Então, dentro disso, a fala com relação a, não sei se o termo seria esse, né, a parte motora, que é com a fonoaudióloga, né? Imagino eu, essa parte para desenvolver. Isso. O que eu estou querendo chegar ao caminho é sobre, indicam, né, falam que às vezes é a questão afeta a comunicação social, né, a interação, o olhar no olho. E como praticamente, né, é a minha área, então eu tenho essa dúvida. Eles podem se desenvolver a partir de... Porque, assim, dentro, né, da área de comunicação, qualquer pessoa pode desenvolver a oratória, aprender técnicas para ir se desenvolvendo. O que eu quero saber é isso. Se, de repente, os autistas no nível 1, que seria considerado mais leve, seria isso? Se eles podem também, aos poucos, irem desenvolvendo isso com a ajuda dos pais, né, dos professores, enfim, dos profissionais que estiverem ao redor, eles podem ir desenvolvendo essas habilidades de comunicação social? Podem, assim, do 1 ao 3, né? Qualquer criança, desde que receba as terapias necessárias, elas podem desenvolver todas as áreas, inclusive a fala. Tem crianças que nunca falaram e em torno dos 6 anos começam a falar. Então, elas podem, desde que elas recebam as terapias. E são várias, né? Não é só a fono. Por exemplo, a musicoterapia, além dela trabalhar as emoções da criança, acalmar, ela também trabalha a fala. Eu tenho crianças que começaram a falar depois que começaram a musicoterapia. Então, é um conjunto de terapias unidas, fora a psicologia, que fazem com que a criança possa evoluir. E aí, eu sei que não é o tema, mas é um desabafo, o grande problema que elas vêm passando com questão, primeiro, o serviço público, que não oferece as terapias de forma adequada. Tem lugar que oferece 15 minutos de terapia. Em 15 minutos você está organizando a criança para receber aquilo que você tem para dar. E a questão dos planos de saúde, que cada vez mais querem cortar as terapias, e isso é uma coisa que tem estressado muito elas, porque elas ficam correndo atrás disso o tempo inteiro. Então, toda criança tem capacidade de se desenvolver. Pode ser que não se desenvolva de forma completa, mas ela tem chance de melhorar, desde que ela receba o tratamento adequado. Que bom. Obrigada, Marisa. Se você tiver mais alguma coisa a acrescentar, essas eram as perguntas que iam direcionar aqui a nossa conversa, de maneira, com uma linguagem simples, você trouxe aqui, esclareceu bastante como a gente pode compreender, né, quem está de fora, esses casos, como pode auxiliar numa necessidade, ter um olhar mais empático sobre essas famílias, e aquelas que estão passando por isso, que também
eu espero que, né, a sua fala alcance para que possam ter esse cuidado, como você falou, aliviar, né, a culpa e buscar se cuidar e se fortalecer espiritualmente para que possam encontrar esse bem-estar diante desses desafios que a vida vai apresentando, como você falou agora, né, que vão além da criança, né, tem essa questão burocrática dos planos ou uma questão de saúde pública que, infelizmente, ainda não é resolvida. Sim. Acho que era isso mesmo. Muito obrigada. E antes de finalizar aqui, né, falando só, você atende, então, diz pra gente onde você atende, caso alguém queira entrar em contato. Então, as crianças de todos os tipos, né, atípicas, típicas, eu atendo no consultório. Porque como eu sou infectologista, nos meus outros vínculos de serviço público é só como infectologista. Mas no consultório eu atendo como pediatra também. Na região da Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. Né? Isso, o consultório é em Nova Iguaçu. Quem quiser entrar em contato com a doutora Marisa para saber mais detalhes e informações sobre onde ela atende. Muito obrigada, doutora Marisa. Foi um prazer receber você aqui. Muito obrigada por aceitar o convite. Obrigada também, Leandro, pela participação. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.